No episódio de hoje, viajamos até Gameleira de Goiás para conhecer Elídio Arcari e seus irmãos. Trabalho, força, superação são partes dessa história. Após deixar o Rio Grande do Sul, enfrentaram desafios, mas fé, união familiar transformaram sua propriedade agrícola em um exemplo de dedicação e resultados. Nessa visita, vamos conhecer de perto essa trajetória que conecta a tradição gaúcha com a oportunidade do Cerrado Goiano. Seu Elídio, que bom estar aqui na propriedade. Eu quero conhecer um pouquinho da família, eu quero conhecer um pouquinho da história da família Arcari. Ela começou no ano de 1989, né, quando foi que nós chegamos aqui na Gameleira de Goiás e a gente adquiriu a primeira propriedade aqui, né? Então nós viemos, eu, meus dois irmãos e um outro amigo. Então nós compramos a fazenda no ano de 1989. Saímos do Rio Grande do Sul, né, e começamos aqui. Aí a outra pessoa que não fazia parte do grupo, com o tempo ele foi se retirando e nós ficamos, né? Então foi uma trajetória bastante pesada, bastante longa, sacrificosa, né? O meu irmão mais velho, que hoje não está mais aqui, faleceu, né? Ele, para vir até o Goiás aqui e começar as atividades, ele carregou a família dele lá no ônibus. Ele veio de ônibus, do Rio Grande do Sul para cá, 1.800 quilômetros, e chegou e se implantou aqui, né? E aí começamos. O outro meu irmão também, que ainda hoje está comigo aqui, né? Ele veio junto também e chegou até aqui, começou a labuta. Eu vim 2 anos depois, que eu fiquei ainda organizando umas coisas no Rio Grande do Sul que precisava ser organizado. E aí começamos. Nada tinha, uma dificuldade muito grande, estradas quase não tinha, assim, quando tinha era de precária, né? Condições de uso, recursos financeiros. Lá no sul, vocês produziam? Lá no sul a gente tinha uma agricultura de subsistência, toda ela manual praticamente, né? Aí a gente conseguiu um tratorzinho pequeno, de 70 CVs, e foi aquele que a gente conseguiu trazer até aqui para começar a vida. Aí no ano de 90, aí a gente tinha dessa fazenda uma parte dela que era formada em pasto, que o Goiás era tradicional de pecuária, de gado, né? Aí o que a gente fazia? Até nós começar a se estruturar, começar a ter um recurso para respirar e coisa, a gente alugava aqueles pastos, né, para as pessoas aí, para nós receber no final do mês uma rendazinha para manter as casas. E aí devagarinho fomos começando a abrir essas áreas aqui, e a gente no ano de 91 por aí, a gente conseguiu plantar 110 hectares. E isso foi perdurando até no ano 2002. Mas existia muita dificuldade aqui ainda de estrada, de logística, tudo muito longe, né? Um caminhão carregado de soja daqui com 15 toneladas, para ele se dirigir até o primeiro armazém, que era Anápolis, né? Ele gastava 3 horas para ir e 2 horas para voltar. Então foi aonde que a trajetória deu ao segundo passo depois, que a gente conseguiu do ano 2002, a gente conseguiu, com o que a gente ganhou e fez um banco de reserva, né? A gente conseguiu aumentar a propriedade.
nós conseguimos adquirir uma outra área. Aí foi aonde que começou a modernizar a frota, precisou ser modernizada porque ela cresceu, aonde a gente conseguiu trazer mais pessoas, né, para trabalhar com nós, e teve a grande mudança que até então a gente fazer um plantio era todo saco de adubo carregado na cabeça. Olha. Começava a forçar o corpo de manhã e o dia todo erguendo saco, botando em cima da plantadeira, saco de semente. Era todo o produto em sacos, né, embalado em saco de 50, 60 quilos, 40 quilos. Aí era o dia todo. Aí atravessava o dia trabalhando, recebia o marmitex lá na roça, junto da poeira ou junto da lama. No preparo do solo. No preparo do solo, no plantio, tudo, né? Aí trabalhava o dia todo plantando, chegava à tardinha, cansado de forçar tanto, vinha até o barracão com o trator, com a carreta, depois mais tarde o caminhãozinho, né? E até 10 horas da noite carregava o adubo em cima do caminhão, todo na mão. Nossa. Todo na mão. Que dificuldade, hein, senhor? Ia jantar às vezes 10 horas. No outro dia, 5 horas já estava na atividade. Então, essa trajetória hoje o que é visto da agricultura, do agronegócio, ele é visto do momento. Essa história, quem atravessou ela foi poucos. É por isso que hoje, né, nós temos pouca gente nova aderindo isso. Aí muitas pessoas pensam que para que essa trajetória toda, esse sofrimento todo? Acontece o seguinte, que hoje a gente se sente honrado em saber que lá naqueles países lá fora, muita gente servindo comida no prato lá, nós temos uma pequena participação. Do que vocês plantam. Da que a gente planta aqui. Dentro do nosso Brasil, nas grandes capitais, gente que hoje vê que está cortando um tomate, está servindo uma alface, a gente vê que tem uma pequena participação. É satisfatório. Os nossos filhos, olhando para isso, né, eles entendem da onde que vem. Mas muitos dentro de grandes capitais não entendem, não sabem. Se as pessoas estudar um pouco sobre o que é produção de alimentos, talvez o agronegócio vai ser tratado com um pouco mais de carinho. Hoje na sociedade, né, para muita gente, não é para todos, mas para muita gente, o agro ele é o destruidor, o agro é o que polui, que não paga imposto, que só colhe caloteiros. Ouvimos muito que são caloteiros, coisa e tal. Mas eu quero dizer, caloteiros que maneira? Se a gente busca algum recurso no banco, tem que devolver. Porque se não devolver, a propriedade da gente vai. Ela vai como garantia. Nós colocamos garantia real em cima disso, né? Então, no momento que as pessoas começarem a observar que as grandes poluições, elas não são do campo, que elas são dos centros urbanos, que eles começarem a entender isso, aí as coisas vão ser começadas a olhar com outros olhos. Por exemplo, eu vejo muito, de vez em quando aqui na cidade, apareceu uma coruja não sei o que, ou apareceu uma onça, ou apareceu um animal selvagem lá dentro da cidade. Aí eu já escutei gente dizer que é que o habitat dele está se acabando, se acabou lá fora, ele veio para a cidade. Gente, ele habitou a vida toda dentro do setor rural, dentro do mato, dentro do campo. Ele habitou a vida toda. Ele saiu 10 minutos para ele ir na cidade, né? Porque ele nunca foi lá, porque lá não foi aceito lá na cidade. Uhum. Ele ficou aqui porque aquilo foi aceito. Não é que acabou o habitat. Ele foi dar uma visita lá também, né? Deu um direito para ele. Então, não é? As coisas são muito assim. Alguém fala e aquela fala viraliza. E vai passando. E vai passando. Sem, né?
Foi o desmatamento que fez com que mudou o clima, com que mudou as chuvas. Então, olha bem, há 2 anos atrás tivemos veranico. Esse ano não tivemos veranico. Então, a vegetação voltou? Agora eu te pergunto, dentro da natureza, do princípio da natureza, será que primeiro veio a chuva, quando Deus criou o mundo, primeiro veio a chuva para a vegetação subir? Ou será que a vegetação subiu no seco, lá na pólvora do pó e cresceu para chamar a chuva? Que pergunta, né? Uhum. Te pergunto. Será que foi primeiro a vegetação ou será que teve que vir água para a vegetação subir? Então, isso é mistérios. E hoje fala muito, mas o calor, isso e aquilo. Graças a Deus nós temos calor. Calor é vida. Frio, gelo, mata. Né? Então, a natureza, ela vai, se regenera. É só saber entender e agradecer e cuidar da natureza. Nós temos fazendo a nossa parte, por quê? Porque os nossos defensivos agrícolas, as nossas coisas, elas são hoje aprovadas pelo Ministério da Agricultura, passado por grandes estudos, passam por técnicos que chegou até aqui. Então, hoje é uma agricultura muito tecnificada. Que a gente tinha que convidar essas pessoas que principalmente criticam muito a passar um dia na propriedade, né? Ver como que funciona, quais são as regras que são realmente seguidas, né? A gente fala muito de poluição, algumas propriedades que fizeram chácaras, só vem da cidade, estão jogando lixo dentro da estrada. Isso prejudica a agricultura. Isso destrói o solo, isso acaba com tudo que é apresentado aqui pela propriedade. O lixo é uma grande ameaça para o dia de amanhã se as pessoas não se conscientizarem que o lixo tem que ser no lixo. E essas beiras de estrada aí, por qualquer coisa você pode ver, você também anda por aí. É um carro parado jogando o lixo na margem da estrada. Pessoa que eu sempre costumo falar assim, que a imagem que fica de alguém que joga um monte de lixo aí, eu acho ela muito parecida com a cara da pessoa que você vê. A internet de notícias que Não são verdadeiras, exatamente. Os meios de comunicação é o que faz, o que a mídia faz, é aquilo que passa a valer dentro da sociedade. E, inclusive, nós estávamos comentando aqui da seguinte maneira: hoje o Ministério da Agricultura comunicou nos plantios que tantos milhões para a agricultura familiar, tantos milhões para a agricultura empresarial e tantos milhões para comercialização. Gente, publicou e pulverizou isso, semeou, mas lá nas agências não chegou o recurso. Tem gente esperando até hoje. Ai, que bom que o senhor falou isso, porque eu até vi tava fazendo uns estudos ontem, e tava vendo algumas pessoas comentar, vamos tirar o dinheiro do agro. As pessoas, elas não entendem que uma coisa é o que está sendo publicado e outra coisa é só ir até a agência e esse recurso está disponível. Pois é, exatamente. Então, muitas pessoas, ainda estão sofrendo com isso. E então, publicar é fácil, falar é fácil, fazer é que são elas, né? Nosso Brasil, ele é um dos celeiros do mundo e o mundo precisa de comida. Sim. Começando por aqui, por nós, o Brasil precisa de comida. No Brasil temos 200 e tantos milhões de consumidores todo dia. E sendo ele, seja médico, seja juiz, seja quem for, se de repente de manhã não tiver o café da manhã, não tem o almoço e se não tem a janta, no outro dia ele não vai para o trabalho. Então, em primeiro lugar, é para todos, N pessoas, no café da manhã, lembrar que aquele cidadão
que ele muito tempo foi chamado de butinudo, coisa, aquele que vai na beira do córrego lá plantar alface, aquele é uma peça importante em cima da mesa de cada brasileiro. Aquele outro cidadão que ele vai plantar o tomate, né, capinar o dia todo, ele é uma peça das mais importantes em cima da nossa mesa, da mesa de todos. Então, o incentivo e a valorização das pessoas, cada um em seu trabalho, ela depende das pessoas olharem e analisarem, né, como que eu cheguei até aqui, o que eu precisei para chegar até aqui. Daí ela vai lembrar, primeiro passo, eu precisei da comida. De comer. E eu acho que se todas as pessoas ajudarem a produzir mais comida, os estoques vão ficar mais fartos e a comida vai baixar de preço, aonde que as pessoas mais humildes vão ter mais acesso a ela. Não é condição de governo que vai baixar a comida, é da condição de produção. Em tudo, em tudo. Eu vejo que muita gente quer ensinar o produtor rural, né? Ah, porque tem que fazer assim, porque é assim, mas quem ensina é a própria produção, né? Assim como o senhor relatou. Aquelas chicotadas da vida ali, elas dão uma lição muito grande, né? É que nem eu escuto muito falar assim, né? Não, porque você faz um trabalho aqui, 10 dias você volta, faz novamente e vai dar um resultado tal. Aqui fora, a céu aberto, não é assim. Eu vou, faço nesse dia. Quando chega o 10º dia, a chuva não deixa, muda tudo, né? Então ali você vai aprender. Ou vai fazer 2 dias antes, ou vai ter que esperar um pouco mais. Aqui é outra faculdade. Aqui é outra. Quem fez aquela, às vezes até agrônomos chegam aqui, eles falam que ah, não, lá nos bancos da faculdade é diferente, o papel carrega tudo, o papel dá certinho, mas aqui é diferente. Lida com a natureza, né? Com o sol, com a chuva, com a terra, né? É o que fala, a nossa empresa é a céu aberto, né? Nossa empresa não é comprar, taxar 20% em cima e negociar. Não, a nossa é pegar e investir dentro do chão, esperar de cima, né? E como que é feito esse planejamento da compra dos insumos, dos defensivos, das sementes? Ela é feita o quê? Um ano antes de cada plantio? A programação da safra que vem já está praticamente parte de defensivos e insumos definido, porque a gente sabe quais que são os insumos que nós sempre usamos e deu resultado, e defensivos também. Agora, a parte de variedades de sementes, a gente espera a colheita. Por quê? Porque vamos ver qual é as variedades que respondem melhor, aquelas que são mais produtivas, né? Daí a gente investe sempre mais naquelas que produz mais, né? Então, que nem agora, no mês de fevereiro, que sai a março sai a soja, a gente já tem o resultado. A variedade tal foi mais produtiva, a segunda foi a outra. Aí a gente, aquelas que produz mais, a gente dá preferência para elas. Isso é muito importante por conta de preço, né, seu vídeo? Preço. E também tem que cuidar uma coisa, junto com o técnico, cuidar, porque às vezes é uma variedade produtiva, mas ela é muito, assim, ela é uma variedade susceptível a muitas doenças, né? Às vezes ela não tem resistência e coisa. Aí você vai ter um custo alto no defensivo. Às vezes tem um risco que a gente às vezes vai ter alto em defensivos e a produção dela vai diminuir. Então tem que avaliar de acordo com o talhão, tipo de doença que ele tem e com a variedade o que ela é resistente. E custo também. Quem puder fazer sempre, né, poder estar sempre informado em custos e tiver às vezes o seu capital de giro sempre, né, organizado, existem os momentos melhores para comprar. Graças a Deus e ao trabalho a gente conseguiu chegar maior parte das compras da fazenda, da parte de produção, recurso próprio, né? Mas isso foi um planejamento a longo prazo que vocês vieram trabalhando para que chegasse hoje a propriedade nessa independência. Mais de 3 décadas, 33 anos que isso veio, né? Nós chegamos aqui e os operadores já estavam fazendo manutenção nas máquinas. Isso quer dizer que a colheita já está próxima.
agora já está organizando as máquinas, organizando os caminhões, né? E no final do mês já vamos começar a colher. E qual que é a expectativa para essa produção? Ó, a gente, como se diz, expectativa de produção sempre é a gente fazer a boa colheita, fazer boas vendas e poder cada vez subir mais a nossa produção por hectare. Porque nós trabalhamos muito tempo, né, na parte horizontal, aumentando chão, abrindo fazendas e coisas. Hoje as fazendas ficaram com o preço bastante alto. Eu vou comprar uma fazenda de 100 alqueires. Desses 100 alqueires tem a reserva permanente, que ela é lei, e mais a reserva ambiental. Então, às vezes, eu vou usar dessa propriedade 70 alqueires, mas eu estou pagando por 100. Então, em cima desses 70 alqueires, tem o valor daquela aquisição das reservas. Aonde que a reserva ela fica para ser uma coisa reservada para o bem da sociedade. Mas a parte do governo, de quem estabeleceu essas leis, não ajuda nós nem com o imposto da escritura. Porque isso pelo menos podia sofrer uma ajuda, uma indenização a respeito dessas áreas aí que ficam permanentes. Você não usa, mas nós vamos ajudar com tanto, vamos te dar tanto para você cuida lá para nós. Mas nós não temos isso, nós temos que bancar as reservas com a parte dos 70% que nos sobra na mão para trabalhar. Então ficou difícil. Então hoje nós temos que pensar mais em produção, né, ao invés de horizontal, vertical. O senhor paga a despesa de 100 para usar 70. O máximo 80, né? Quando diferentemente de uma casa, que eu pago o imposto dela e uso ela toda, mas a propriedade rural eu não posso. Exatamente, exatamente. Né? E todos os encargos que pega em cima da propriedade, ela pega do tamanho geral da propriedade. É dividido as atividades aqui? Comercialização, administração, produção? A parte de produção, que mais na fazenda do operacional, máquinas e companhia, ela fica na mão do meu sobrinho, né? Meu sobrinho que ele coordena isso aí, ele é o gerente lá da parte dessa área aí. E a parte de comercialização e de aquisição de produtos, né, ela passa assim, para compras de insumos defensivos, nós temos um técnico, um engenheiro agrônomo, né, ele faz a pesquisa e pega tantos produtos que nós vamos precisar, a quantidade e o valor. E depois que ele tiver tudo pronto, de tantas empresas, aí ele traz até nós, ao escritório. Aí vem o meu irmão, Orlando, né, que faz parte, e a gente analisa qual é o mais viável para nós, né? As melhores possibilidades. Exatamente, montar os melhores preços e companhia. Assim, a comercialização também. A comercialização, a gente é uma coisa que o mercado ele é bastante volátil, né? Então, às vezes, tem que estar em época de vendas, que você tem produtos para vender, a gente tem que ficar atento, porque de repente dá um pique de alta na bolsa, coisa assim, aí melhora os preços, né? Então, naquela época tem que ter um pouco mais de atenção, né, na parte da informação de preço do que é fornecido para nós, né? E funciona mais ou menos desse jeito. Daí quem mais acompanha a parte de comercialização é eu, né? Fico acompanhando para poder tentar aproveitar os melhores preços. Que uma das maiores dificuldades da nossa atividade é acertar o momento da venda.
na nossa família, uma das grandes bases para a gente ir para frente foi a fé. Porque se a gente não tem fé, a gente não toca, né, com aquela garra, com aquela emoção. E a gente tendo essa fé, essa esperança, e entregava na mão de Deus, e era brilhantado por colheitas que supria as nossas necessidades todas, aí a gente se sentia motivado para o próximo ano, né? Hoje, chegar nessa propriedade aqui, ver tudo isso pronto, organizado, só os irmãos mesmo para dizer qual foi os obstáculos e as dificuldades que tiveram para chegar até aqui. Para chegar até aqui, a gente tem a agradecer a minha esposa, as minhas cunhadas, né? Elas foram as heroínas disso aqui. Abriram mão até de filhos em casa para ficar com alguém da família lá na cidade, né? Para poder tocar a lavoura, para poder fazer crescer. Então abraçaram a causa. Se não tem um apoio assim, dificilmente chega. Seu Elídio, muito obrigado por nos receber aqui na propriedade, abrir a casa, a propriedade, para que nós pudéssemos mostrar um pouco do que essa é a missão da Produz. Não bater, não responder batendo em quem nos ataca, mas mostrar o exemplo de quem verdadeiramente produz. E produz com responsabilidade de alimentar não só o país, mas o mundo. Então é com gratidão que nós estamos aqui recebendo todas essas informações e poder passar essa manhã com o senhor. Muito obrigado. Cláudia, muito obrigado você também de proporcionar para nós essa oportunidade de divulgar, né, realmente o que é o real da produção, o que é dentro da porteira para dentro, né? É o que a gente faz. E a gente preocupa muito com fazer a parte de produção com segurança e ser ela sustentável, sem agredir, né? Sem causar prejuízo para umas pessoas, para outras pessoas, coisas assim. Então é o que a gente procura fazer. E para isso ir até a sociedade precisa do veículo de vocês de comunicação. Então eu fico muito agradecido, espero ter contribuído para essa divulgação e espero que pessoas ouçam e pelo menos, né, vejam e analisem as palavras um pouco que a gente fala, porque meu vocabulário é pequeno, mas se interpretar bem consegue entender, né? Então, muito obrigado você pela oportunidade, em nome da minha família, em nome da Fazenda Mate Amargo, ficam nossos agradecimentos. Muito obrigado. Encerramos mais um episódio do Canal Produz com a emocionante história dos irmãos Arcari. Aprendemos que fé, determinação, coragem e muito trabalho transformaram desafios em conquistas aqui no Cerrado Goiano. Nosso agradecimento especial ao Sr. Elídio Arcari e família por compartilhar essa trajetória e inspirar tantos produtores. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.